não pensava mais em conquistar o que eu queria. Eu recebia vozes de comando. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai para lá, vai para cá. Eu era governado por vozes. De tudo quanto é lado, governava a minha alma. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo estava sendo governado por espíritos malignos. O meu espírito é o único que pode se comunicar com Deus. A minha alma é o centro de toda a minha personalidade, minha vontade, meu querer, meu desejo. E o meu corpo físico é o que transporta a alma e o espírito. Os três estavam sendo governados por espíritos malignos. Quero deixar bem claro uma coisa. Jesus Cristo, Ele despojou o inferno na cruz do Calvário. Ele disse assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Isso, entendo eu, que não sobrou nada para o diabo. Ele conquistou tudo na cruz do Calvário. Mas o diabo sabe como destruir as vidas. Para destruir, por exemplo, as nações, ele joga nação contra nação. Para destruir uma favela do Rio de Janeiro, ele joga bandido contra bandido. No meio político, ele joga deputado contra deputado, presidente contra presidente. Dentro de uma igreja, ele joga membro contra membro, membro contra pastor, pastor contra membro. Numa família, ele joga filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra esposo. Ele sabe que a única maneira de destruir é jogando um contra o outro. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Ele tem que levar você a pecar, ele tem que levar você para o caminho errado, ele tem que fazer você cavar a sua própria sepultura. Porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo. E nesta época, com a mente governada, com a minha alma governada, eles começaram a me usar para destruir outras pessoas. Eles me usaram para destruir tantos adolescentes. Nesta época, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu lembro, em um ano, o diabo me usou para viciar dezenas e dezenas de adolescentes. Ele me usou para colocar pessoas na cadeira de roda. Ele me usou para tirar a paz e destruir dezenas de lares. Ele me usou para tirar a vida de pessoas. Ele me usou para tirar a paz do meu lar, para acabar com a paz da sociedade. Ele me jogava contra pai de santos, e pai de santos eram jogados contra a minha pessoa, e uma guerra intensa se tornava na onde eu vivia, no meu bairro e na minha cidade. Eu torno a dizer que quando chegava a droga para mim, eu invocava os demônios, eu entregava uma magia negra na encruzilhada, e os demônios traziam gente de tudo quanto é parte para comprar drogas comigo. Nesta época, eu conheci uma mulher e tive 2 filhos com ela. Um era Jonathan e o outro era o Guilherme. O Guilherme tinha 1 ano e 3 meses de idade e o Jonathan tinha apenas 1 mês de idade. A mãe deles era mãe de santa, feiticeira. E quando essas crianças vieram para o mundo, eu comecei a querer mudar de vida. Eu comecei a pensar em um novo rumo na minha vida. E eu não queria mais ser feiticeiro. Eu não queria mais mexer com tráfico. Eu queria abandonar aquela perversa vida em que eu me encontrava. Presta bem atenção ao que você vai ouvir. Quando eu me afastei da feitiçaria, que eu não queria mais contato com eles, os demônios, eles materializavam dentro da minha casa, me arrastava de um lado para o outro, eu levava tapa no rosto, chute, pisada, eles jogavam todas as coisas para o chão, e eles gritavam comigo: volta a me servir, senão eu vou matar o seu filho. Ele tinha 1 ano e 3 meses de idade. E eu dizia para eles: vocês podem me levar com vocês,
mas deixa o meu filho de lado. Eles voltavam a materializar. Eles são reais. Eles não estão brincando aqui na face da terra. A meta dele é arrebentar os lares, é arrebentar as crianças, é arrebentar cada um de nós. Eu sempre digo, se ele pudesse tomar uma criança da mão de uma mãe e comer os pedaços dela perto da mãe, ele faria, porque são seres maus, perversos, assassinos, e não estão brincando na terra. Eles não estão brincando na terra. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Eles têm uma meta, são perseverantes e vão fazer de tudo para que você não receba a sua salvação. Aleluias. Eu comecei a entrar numa luta pessoal com aqueles espíritos malignos. Sem Jesus Cristo, não tem como vencer. Sem o Espírito Santo, nem entre na peleja. Nem entre, porque eu e todos vocês juntos, sem o Espírito Santo, não pode nem com o menor demônio do inferno, não pode, só através do Espírito Santo, só através do poder e do nome de Jesus Cristo. Aqueles demônios, eles voltavam no dia seguinte, eles tomavam formas humanas dentro da minha casa, eles me ameaçavam de morte e ameaçavam o meu filho, que tinha 1 ano e 3 meses de idade. Seres covardes, seres cruéis, seres assassinos, não podemos brincar com eles. Não podemos ignorar os ardes do inimigo. Temos que nos apegar a Jesus Cristo. Temos que nos apegar à tua palavra e sermos fiel ao Mestre, fiel a Jesus Cristo. É a única forma de vencermos o reino das trevas. Eles vinham dentro da minha casa, eles incorporavam nas pessoas. Eu era ameaçado por telefone, por carta: eu vou matar o seu filho. Ele ficou várias vezes enfermo. E na última internação que nós internamos, ele morreu, soltando sangue para a boca, para o nariz, para o ouvido. Estourou tudo dentro do menino. Ele morreu pedindo água. Eu precisei enterrar o meu filho para reconhecer que eu precisava de um Deus. Eu precisei enterrar um caixãozinho desse tamanhinho, para olhar para as estrelas, para o sol, para o céu. É impossível não existir um Deus. É impossível. Sabe o que aconteceu? Eles tornaram a materializar. Eles me davam tapa no rosto, pisavam em mim, me arrastavam e diziam para mim: volta a me servir, senão eu vou matar o seu outro filho. Eu comecei a ter pesadelos. Eu podia ver o outro caixãozinho sendo enterrado. Eu começava a sonhar enterrando meu outro filho. O meu menino era agredido na cama. Ele gritava, ele era agredido. Os demônios invadiam a casa para torturar a minha vida e a vida de um menino que tinha apenas 1 mês de idade. Quantas pessoas estão lá no espiritismo? Ah, mas eu só sirvo mesa branca. Eu só vou só no kardecista. Eu só vou só na umbanda. O negócio meu é quimbanda. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo governado por demônios. Tudo governado por seres malignos. Eu comecei a gritar para eles: não mata meu outro filho. Pode matar eu se vocês quiserem me levar embora. E eles voltavam a materializar e ameaçavam que ia matar o meu segundo filho. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a gritar pelo Deus dos crentes. Eu comecei a gritar por um Deus que eu não conhecia. Eu lembro a primeira vez na madrugada, eu deitado no quarto.
E quando eu disse assim: Jesus, olha para a minha situação, Jesus. Um ser maligno de mais de 2 metros de altura entrou lá dentro, subiu em cima de mim e me deu um tapa na cara, na face, e me disse: não grite por esse nome, você me pertence, você fez um pacto comigo. Ameaça de tudo quanto é lado para matar meu outro filho. Eu comecei a gritar por um Deus que eu não conhecia. Sabe o que eu fazia, igreja? Naquela situação de calamidade, eu subia no alto das montanhas, sozinho. Eu me lembro que eu subia lá em cima, levantava a mão para cima, para o céu, e eu gritava assim: quem é o Deus que criou essas estrelas? Quem é o Deus que criou esse sol maravilhoso? Quem é o Deus que criou esse céu? O Senhor está me ouvindo? Tem tantos crentes pregando que o Senhor pode me tirar dessa vida. E eu descia e vim embora para casa. Quando os demônios viram que eu queria Deus, quando eles notaram que eu comecei a buscar Jesus Cristo, eles começaram a deixar o meu corpo físico como um leproso. Mais de 50 feridas estourou pelo meu corpo. Todas elas vertiam líquidos podres do inferno. E eu comecei a feder, vivo. Com vergonha da minha situação, eu comecei a morar no meio do mato. Quando eu via algum ser humano, eu corria, eu me escondia, por causa do meu estado de calamidade. Mais de 50 feridas pelo corpo, fedendo vivo, sem conseguir tomar banho, barbudo, como um verdadeiro andarilho de rua. Aí o que aconteceu? Um belo dia eu acordei de manhã no meio do mato, e eu já estava urinando sangue por baixo. Corri para a casa da minha mãe, e disse para minha mãe: mãe, olha a minha situação, eu estou morrendo, mãe. Eu estou morrendo, eu preciso de um hospital. E eu fui para o hospital. Chegando lá no hospital, eles me colocaram na Santa Casa, lá no isolamento, num quarto cheio de cortinas pretas. Colocaram vários aparelhos em mim, eu estava só no osso. E aproximadamente às 10 horas da noite, eu estava deitado. Quando eu olhei na direção do quarto, eu vi que uma sombra negra, escura e gelada começou a penetrar para dentro do quarto. Quando eu olhei para aquela situação, eu disse: Jesus! Aquela sombra negra recuou. Ela saiu de dentro do quarto. Ela entrou num quarto vizinho e começou uma gritaria dentro daquele quarto, naquele mesmo instante. Eu peguei aqueles 2 aparelhos que estavam na minha mão e falei: eu quero ver o que está acontecendo lá, e fui carregando aqueles aparelhos. Quando eu cheguei lá, um homem deitado na cama, com cirrose, ele soltava o fígado para a boca. Correram com ele para o UTI, mas ele morreu. Era o espírito da morte que tinha penetrado naquele quarto para levar a minha vida. Quando eu clamei Jesus, que é a vida, ele recuou e pegou uma outra pessoa. Eu voltei, deitei na minha cama, todo trêmulo, assustado, com muito medo. Naquelas aparelhagens, os espíritos malignos invadiram aquele quarto. Eu comecei a ouvir gritos, gargalhadas, e as vozes que vinham na minha direção era essa: sai daqui, você me pertence, você fez um pacto comigo. E eu ia arrebentar aqueles aparelhos e fugir da Santa Casa, quando um ser angelical, de mais de 2 metros de altura, brilhava como um raio laser, mais branco do que a neve,
penetrou naquele quarto e todos aqueles demônios tiveram que recuar. E eu adormeci e acordei no dia seguinte, cheio de vontade de me recuperar. Fiquei 8 dias naquele quarto de isolamento e saí. Hepatite crônica pela segunda vez. Não podia mais comer nada gorduroso, não podia mais trabalhar durante anos, teria que ficar meses numa cama, porque o meu fígado estava dissolvendo por causa da doença que tinha pegado meu fígado. E eu passei a morar na casa da minha mãe, e a minha mãe começou a cuidar de mim. Mas o diabo não desiste. Ele tem uma meta. Ele vai até o fim nos seus planos. Qual foi o passo de Satanás? Ele levou um traficante na porta da minha casa, com uma barra de droga, oferecendo aquela droga para mim. Você vai viver das custas da mãe? Vende essa droga para você sobreviver. E eu tornei a vender droga na porta da minha casa. 40 dias vendendo droga. Eu passei a dever para quase 6 traficantes. Vinham gente armada de todos os lados para me matar. Eu corria para um lado, corria para o outro. E era gente querendo me matar, porque eu tinha consumido dinheiro e eu estava devendo para os traficantes. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o inferno cercou a minha vida. Eu corria de um lado, gente querendo me matar. Corria do outro, pai de santo querendo me matar. Corria do outro lado, eram pessoas apontando arma e mandando cartas dizendo que eu não ia durar muito tempo, que eles iam me matar. E por causa daquela pressão que estava sobre mim, sabe o que eu fiz? Comprei uma garrafa de pinga, uma dola de cocaína, seringa, e comecei a beber pinga e a injetar droga na veia. Agora era eu que estava determinado a morrer. Os demônios tinham convencido a minha mente que ninguém mais podia me tirar daquela situação. Os demônios tinham convencido a minha cabeça que eu iria descer à sepultura e que estava a hora deles levar a minha alma para eles. Eles não desistem. Nesta época, eu estava fumando 3, 4 carteiras de cigarro por dia, 3, 4 garrafas de pinga, injetando cocaína na veia, crack, cola, resina, todos os tipos de droga, correndo de traficante e querendo matar outras pessoas que também deviam para mim. Eu passei a virar um verdadeiro monstro na sociedade. Eu lembro que quando eu passava pelas ruas, as pessoas corriam para dentro, os vizinhos corriam, carrinho de lanche eram fechados. Por quê? Porque o diabo transformou a minha vida num verdadeiro gadareno, num verdadeiro monstro, num verdadeiro instrumento nas mãos dele, para atingir todas as pessoas que viviam ao meu derredor. Quem começa mal, a tendência é terminar mal. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de eu voltar a beber, por causa de eu voltar a usar droga na veia, por causa de eu estar naquela situação de calamidade, a minha barriga, ela voltou a inchar novamente. Todo o açúcar do meu corpo esgotou. E eu voltei àquele estágio, de último estágio daquela primeira vez. Eu fiquei barbudo, olha para você ver a situação que o diabo me deixou. Fiquei barbudo, com mais de 50 feridas pelo corpo, com a barriga inchada, com o meu pulmão infeccionado de tanta droga e cocaína. Eu não tinha mais açúcar no corpo. O que aconteceu? Todos os meus ossos enfraqueceram. E eu andava rastejando. Comia comida no chão, andava rastejando de um lado para o outro. Para mim me levantar e ficar de pé, eu levava 10 minutos. E quando eu ficava de pé, eu andava assim, ó, arrebentado. E a minha respiração
não tinha mais respiração. Os meus órgãos estavam podres, meu fígado estava podre, meu pulmão estava podre, a minha alma estava prestes a ser levada para o inferno, a minha barriga estava inchada, eu sentia gosto de sangue, soltando o fígado já para a boca. As minhas madrugadas eram de verdadeiros terrores. Os espíritos malignos materializavam dentro da minha casa. Eles davam tapa no meu rosto, arrastava eu de um lado para o outro, grito, gargalhada. Eu não conseguia dormir mais do que 1 hora. O meu sono era interrompido por eles. Atormentado em vida. Eu só não fui parar no manicômio, porque Deus não permitiu. Deus não permitiu que eu fosse parar no manicômio. Eu andava pela rua, eu ouvia gritos no meu ouvido, unhadas pelas costas, murrada pela cabeça. Você vê esses gadarenos que andam falando sozinho pelas ruas? São espíritos malignos. A minha alma, que é o centro dos meus pensamentos, eu recebia dezenas de pensamentos, tudo ao mesmo tempo, entrando em profunda depressão. Eu sentava no lugar, e quando eu dava por mim, eu estava todo envergado com a cabeça no chão, e não conseguia me levantar, por causa do peso que estava sobre mim. Sabe por que eu estou detalhando isso aí? Uma das maiores metas minha, é revelar o mundo espiritual. Hoje tem pastores que não acreditam no diabo. Quantas pessoas falam que o diabo é história de carochinha, é lenda, é ficção, é coisa de crente. Não é, não. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Enquanto nós estivermos aqui na terra, eles serão uma perigosa oposição para nós. Eles não estão brincando. E nós não podemos brincar também com o reino de Deus. Naquela situação de calamidade, novamente corri para a casa da minha mãe. Eu lembro que eu deitei na sala e fiquei lá, com a barriga toda inchada. Situação de calamidade, acusando a minha mãe 24 horas, que ela era a culpada de tudo. Aí o que aconteceu? Isso foi numa noite, mais ou menos aproximada às 7, 8 horas da noite. Eu vi quando os espíritos malignos estavam querendo levar a minha alma. Eu comecei a sentir fisgada, violenta no coração. Eu comecei a sentir fisgada pelas costas. Eu ouvia gritos no meu ouvido: agora você é meu! A sua alma é minha! Jesus não te ama! Deus não está nem aí para você! Você me pertence! É horrível, irmão, chegar num estágio como esse. A tortura maior não era a enfermidade, não era eu arrastar, era aquelas forças demoníacas, que parecia que ia me matar, ia me arrancar com corpo, alma, espírito e me levar para o tormento. Que horrível, irmão, que horrível. Naquela situação de calamidade, eu falei para minha mãe: mãe, eu estou no último estágio, mãe. Não adianta eu mais para o médico, não adianta mais eu procurar outros tipos de ajuda, a não ser o Deus dos crentes. Vai naquela igreja lá, mãe. Chama uns crentes que estão lá para vir aqui, que a minha situação está difícil. Eu já ouvi muita gente falar que eles vão dar jeito na situação. Irmãos, eu procurei ajuda. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, catolicismo, kardecismo, budista e mais outras aí que não dá nem para decorar. Mas quando falava de igreja de crente, para mim eu arrepiava inteirinho. Tudo, menos crente. Mas naquele último estágio, irmão, eu pensei comigo: agora eu vou apelar para o Deus dos crentes. Agora eu vou apelar. Deus aperta o homem. Deus aperta. Aí minha mãe correu, pensei que ela ia morrer no caminho. Correu e voltou com 3 crentes lá.
Eu deitado lá naquela situação de calamidade, os 3 crentes entrou lá dentro. Eles me disseram assim: você quer aceitar Jesus Cristo na sua vida? Aí eu falei assim: quem sou eu para aceitar? Olha o lixo que eu estou. Eu não tenho nem direito de aceitar nada, eu não tinha conhecimento, nada. Naquela situação de calamidade, eu aceitar Deus. Pensei comigo assim: se ele aceitar esse lixo aqui, que ele pegue a minha alma para ele. Eles fizeram 3 orações. A primeira oração foi assim: Deus, apague o nome dele do livro da morte e escreve o nome dele no livro da vida. Aleluias. A segunda oração: eles destruíram o pacto que eu tinha com os demônios, o pacto que eu tinha com as drogas, o pacto que eu tinha com as bebidas, a aliança que eu tinha com todo aquele erro. E a terceira oração: enfermidade que está no fígado, enfermidade que está no pulmão, eu te expulso da vida dele em nome de Jesus Cristo. A minha barriga, ela estava inchada. Ela entrou para dentro instantaneamente. Eu comecei a respirar como uma criança. Um homem, um ser angelical, de mais de 2 metros de altura, brilhava como um raio laser, mais branco do que a neve. Ele colocando a mão sobre o meu ombro. Eu queria virar para ver o que era, mas eu não conseguia. Mas eu via um ser celestial do meu lado, com a mão sobre o meu ombro. Ele me disse: a partir de agora, eu vou cuidar da sua vida. Aleluias, glórias a Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma. No dia seguinte, eu comecei a andar pelo bairro. Eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou minha vida. Gente, ouve eu. Jesus entrou na minha vida. Começaram a me chamar de louco. Falei: agora ele vai ser internado. Irmão, saí no meio da sociedade. Uma pessoa que ficou 15 anos no crime, da noite para o dia, falando que teve um encontro com Jesus. O pessoal quer internar. Mas 20 dias depois, eu ia para a igreja. E mais de 20 drogados vinha tudo atrás de mim. Aleluia. A conversão atingiu a sociedade. De 9 anos para cá, Deus já me deu a oportunidade, a graça, de gerar mais de 1000 filhos na fé. Todos que estavam no crime, na droga, na idolatria, na feitiçaria. Mas eu não posso deixar de falar. 30 dias após a minha conversão, tome posse dessa autoridade que você vai ver agora. 30 dias, eu e a minha mãe dentro da minha casa. De repente, eu começo a escutar murradas para a parede, gritos, gargalhada. A minha mãe ouvia e começou a falar: filho, o que é isso? Ela ouvia, mas não via. Eu ouvia e Deus abriu o meu olho para também ver. Eu pude ver dezenas de seres cercando a casa e invadindo a minha casa. Gritos, gargalhadas, murradas para a parede. De repente eu comecei a ficar assustado. Novamente Deus me surpreendeu. Eu pude ver um anjo celestial. Digo isso diante das Escrituras. Eu não brinco com o reino de Deus. Eu pude ver um anjo celestial de quase 3 metros de altura. Não tem palavra para descrever a glória daquele ser celestial. Com a mão estendida sobre mim, ele me disse assim: use a autoridade que há em você, porque agora você é filho de Deus. Aleluias! Eu lembro que eu levantei as minhas mãos. Eu me empolguei. Eu me empolguei mesmo. Eu levantei as minhas mãos e disse: demônios do inferno, agora eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, fora da minha casa. Aqueles seres começaram a sair, a
bater em retirada. E Deus abriu os meus olhos. E eu pude ver um cordão de anjos ao redor da minha casa. Todos de mão dada em volta da minha casa. Eu creio que ele estava falando assim: Satanás, agora não tem mais chance não. Se afasta daqui. Aleluia.